tentaram criar o IVA não cumulativo, aumentaram as alíquotas. O PIS, COFINS, PIS e o COFINS, não cumulativo. Então aumentaram as alíquotas, foram de 3 para 7,6, e o setor de serviços gritou, justamente, porque nós não tínhamos nada que compensar, não podíamos compensar absolutamente nada, porque a única coisa que a gente tem de maior custo é a folha de pagamento, e a folha de pagamento não é compensável, no PIS e no COFINS. Então nós tivemos que, eu digo sempre, botar um bode na sala, retirar o bode, voltamos à cumulatividade e todo mundo aplaudiu. Graças a Deus diminuiu a carga tributária sobre o setor de serviços. Nós ficamos na mesma, não tivemos nenhuma melhoria com relação a isso. E o que vai acontecer agora também é o seguinte: a alíquota necessária de um IVA, soma das duas alíquotas necessárias, do IVA estadual mais o IVA federal, é por volta de uns 27, 28 ou 30%, estão falando até. Ora, você imagine se o setor de serviços for onerado com 30% sobre faturamento e sem possibilidade de compensação. Não, mas aí seria é o caos. Uma absurda calamidade. É o que está se pensando. Até agora não tivemos, nós já tivemos discussões sobre esse assunto, tanto na Fazenda com o Dr. Bernardo Api, que está coordenando isso, e levantamos esse aspecto. Ele falou que está estudando uma alternativa para não sobrecarregar o setor de serviço, mas eu não sei como fazer isso. Porque se você criar exceções para a área de serviço, para ser compensado alguma coisa, vai acontecer aquilo que está acontecendo com o PIS e o COFINS, que virou um caos. Hoje nós temos, as regras viraram exceções e as exceções viraram regras. Ô Luiz, isso daí que é um fato muito perigoso, porque se tiver essa carga tributária sobre os serviços, nós vamos ter um volume de informalidade brutal, porque com a mão de obra, nós aqui no Brasil já temos aproximadamente 40% dos nossos trabalhadores trabalhando sem ser registrados dentro da regra formal. Porque isso daí é a grande oneração da mão de obra, é que nós, assalariados, recebemos um salário de 100, porém a empresa paga 200. 100 sobre o nosso salário, ela manda para o governo, e 100 ela manda para a nossa conta. Ou seja, nós, assalariados, já pagamos 100% sobre a nossa receita para o governo. Se tiver mais uma alíquota como essa, a informalidade... A tendência é você, quando você tem uma alíquota excessiva, evidentemente a pessoa vai pensar duas vezes. Bom, se eu tenho que pagar metade do meu faturamento, eu tenho que pagar o governo, eu vou ou emito metade da nota, certo? Ou então vou para a formalidade total. Hoje, Roberto, tem o seguinte, hoje cada vez fica mais difícil você sonegar. Hoje, tanto a Receita Federal como os bancos de dados que estão sendo cruzados pela Receita Federal, junto com as prefeituras dos estados, dificulta o procedimento de sonegação de alguém que queira burlar o fisco em relação a isso. Então, é mais complexo você fazer alguma ingerência da informalidade. Agora, a pessoa pode ir totalmente para a informalidade, quer dizer, não tem absolutamente nenhum preconceito de chegar e falar, bom, já que eu não posso fazer isso, eu vou totalmente para a informalidade. Pode empurrar a pessoa para a informalidade. Luiz, eu gostaria de fazer uma interrupção no seu ponto de vista. Você fala que hoje em dia é cada vez mais difícil. Realmente cruzam-se os dados, o governo tem mais informação. Mas como é que você poderia explicar para nós que 40% da mão de obra estaria na informalidade? Se é que nós podemos chamar a mão de obra não registrada de informalidade. Por que esses cruzamentos, que são muito válidos, por exemplo, para o sistema financeiro, para as grandes empresas, mas acontece que 40% dos nossos trabalhadores não contribuem para o INSS, não vão ter aposentadorias, ou seja, essa informalidade existe no Brasil e num volume muito grande. Existe. Para acabar com isso aqui, ou pelo menos diminuir drasticamente isso, é que nós temos uma proposta antiga nossa, já desde 2001, que nós estamos batalhando sobre isso,
que é a desoneração da folha, tirando todos os encargos sociais sobre a folha e transformando numa CPMF. Hoje tem o problema da... Todo mundo é contra a CPMF, mas olha, eu acho que a CPMF pode ser um imposto, é um imposto a mais, mas tem impostos muito piores do que a própria CPMF. Hoje se criou um aspecto muito mais político contra um imposto que tem que ser discutido no Congresso, se ele vai continuar ou não, do que efetivamente, tecnicamente, o imposto. O imposto, no meu entender, é um imposto tecnicamente muito melhor do que outros impostos e abrange toda a sociedade. Tanto é verdade que com uma alíquota de 0,38 nós arrecadamos 40 bilhões de reais anualmente e nunca ouvi dizer alguém que tenha sonegado o CPMF. Ou tenha, por exemplo, ser multado por não ter recolhido CPMF. Enquanto nós sabemos que tem muita gente, empresas que estão, que continuam devendo para o fisco, baseado em quê? Em INSS, em PIS, COFINS, etc., que são multados e são acionados. Por isso, nosso projeto é desoneração da folha, trocando por uma alíquota de CPMF que bastaria apenas 0,44% de CPMF, nós arrecadaríamos todos o INSS hoje, que é pago pelo empregador. Ou seja, mais 0,44 em cima dessa CPMF, do qualquer 0,38. que ela seja de hoje. Ou então, como outra proposta, essa seria mais interessante ainda, se utilizar o 0,38 para substituir os 20% de INSS. Aí sim, dividiria duas diminuições de carga tributária. Uma direta, que nós diminuiríamos 0,38, tiraríamos 20% de INSS sobre a folha de pagamento, e uma segunda que nós alargaríamos o horizonte de arrecadação e, com isso, teríamos uma melhor distribuição do imposto da CPMF. Outra questão que eu queria levantar, muita gente fala, bom, você quer tirar o INSS patronal e passar para o trabalhador, porque, evidentemente, o trabalhador, quando recebe o imposto, vai pagar, está pagando o CPMF. Quando recebe o salário, está pagando a CPMF. Então, o que a gente propôs? O empregador pagaria CPMF para o empregado. Nós aumentaríamos o salário em 0,5% do salário dele, com isso ele não pagaria CPMF. Como acontece hoje com o aposentado. O aposentado não paga CPMF, quem paga CPMF é o governo. Certo, foi acrescentado no seu salário aquele percentual. Então, acrescentar. Outra, é bom deixar bem claro, porque muita gente acho que confunde, inclusive eu ouvi falar de senadores fazendo confusão da CPMF, dizendo que cada vez que compra um produto, fulano, o trabalhador paga CPMF. Não é verdade. Ele tem quando ele recebe o salário, é depositado na conta dele. Quando ele retira esse salário, se ele tirar de uma vez só, ou tirar picadinho para comprar outras coisas, ele só paga aquele 0,38, não paga mais nada. Evidentemente, o 0,38 está embutido em todos os preços, como o IPI está, como o ICMS está, como o PIS e o COFINS estão embutidos no custo do produto. Bom, e no fim, são os consumidores, é a pessoa física que paga todos os impostos. Aqueles que acabam consumindo qualquer tipo de produto, os impostos estão embutidos naquilo. A empresa, a pessoa jurídica, ela é uma repassadora dos impostos e que muitas vezes ela acaba tendo uma compensação de compras de produtos que ela já paga com o imposto, então isso é feito uma compensação. Mas os impostos, na sua totalidade, são pagos pelas pessoas físicas, pelos consumidores. Né? Isso cai sempre sobre o consumidor. Haja visto agora, aqui na cidade de São Paulo e no Estado, que está havendo uma pressão para criar nota fiscal eletrônica, especialmente em cima dos restaurantes. E o que está acontecendo? Os restaurantes já estão aumentando o custo, o preço da refeição. Evidentemente, alguém vai ter que pagar isso aí. Falar, mas ele estava sonegando antigamente. Bom, evidentemente, ou não estava pagando integralmente, ou estava pagando parte. Se tudo isso vai ser controlado pelo Estado, através de sistema eletrônico, etc., esse custo, se o custo não estava sendo embutido no preço, ele vai ser embutido agora no preço. Quer dizer, no final das contas, quem vai pagar mais é o usuário
do restaurante, do bar, da esquina, etc., que vai pagar mais a comida e o sanduíche. E muitas vezes com mais burocracia, né? Como é essa, por exemplo, de constar o CPF na nota fiscal, que a maioria dos locais onde tem muito movimento não está preparada para isso, né? Chega num restaurante de quilo, a fila para pagar no caixa já é grande, né? Luiz, nós temos mais 3 minutos de programa e eu gostaria que você fizesse uma consideração final aqui para nós sobre a Confederação Nacional de Serviços, como você está enxergando o presente e o futuro. A Confederação, as federações que estão apoiando a Confederação, os sindicatos que estão apoiando a Federação, o objetivo da Confederação é agregar o setor de serviço para que possamos defender os interesses não só do setor de serviço, mas mostrar aos governos, especialmente ao governo federal, que o setor de serviço tem que ser ouvido em todas as decisões que existem na esfera, tanto econômica como política. Não podemos mais deixar o setor de serviço, que é o maior empregador do país, o maior contribuinte e participa com a maior fatia do PIB, seja colocado em segunda instância, ou pelo menos seja colocado numa segunda alternativa. Nós temos que estar presentes e a Confederação Nacional de Serviços exatamente veio para unir esse setor, para que possamos ter uma voz ativa junto a esses governos e poder contribuir. Nós não queremos simplesmente criticar o governo ou simplesmente fazer uma ação política, mas nós temos que contribuir e mostrar ao governo que, beneficiando o setor de serviços, nós estaremos beneficiando a economia e o emprego. Luiz, você, empresário, tem uma participação política há muito tempo. Como você poderia fazer um incentivo ou mostrar para os nossos telespectadores a importância dos empresários terem uma atuação política? É se agregar e participar das iniciativas, dos movimentos, por exemplo, participar do PNBE, participar das associações, participar dos sindicatos, das federações e das confederações, ativamente, não passivamente, mostrando-se favorável, dando suas opiniões. Nós temos o nosso site cnsserviços.org.br, que vocês podem se comunicar conosco, podem oferecer alternativas e procurar incentivar essas bandeiras que estão sendo levadas pelas entidades e por alguns setores que defendem alguns aspectos mais técnicos. Veja bem, eu gostaria de lembrar que a Confederação Nacional de Serviço não está engajada na luta contra a CPMF. Desde o começo, nós avisamos os organizadores dessas entidades que nós não estaríamos engajados nisso, porque entendemos que nosso projeto de exoneração da folha por troca de uma CPMF é muito mais vantajoso do que acabar com uma CPMF. Esse é o nosso projeto. Evidentemente, existem alguns que concordam e outros discordam. Alguns concordam tecnicamente, mas discordam politicamente. E outros concordam politicamente, mas discordam tecnicamente, infelizmente. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Roberto. Nós recebemos essa noite o Luiz Nessi, da Confederação Nacional de Serviços. Nós estamos aqui encerrando o programa Cresce Brasil, que é uma realização do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Muito obrigado pela sua atenção e nós estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira. Muito boa noite.